Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Diego Amorim, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia, Michele. Bom dia, ouvinte. Diego, a gente mais cedo falou aqui sobre a reunião que ontem o ex-presidente Lula, candidato do PT, teve com outros 8 ex-candidatos à presidência da República. Ele teve o apoio, tem ali uma diversidade, inclusive, de tendências políticas, né, desde a centro-direita até a esquerda, e chamou muito a atenção a presença nesse grupo do Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles, ele foi presidente do Banco Central durante os 2 mandatos do Lula, ele foi ministro da Fazenda do Michel Temer, foi secretário da Fazenda do João Dória aqui em São Paulo, ou seja, olha pelo tanto de correntes que o Henrique Meirelles já circulou, né? E aí, o Lula chamou o Meirelles? Pois é, a gente faz essa brincadeira com esse slogan da campanha de 2018, né? Quando o Henrique Meirelles foi candidato à presidência da República pelo MDB, ele dizia muito, chama o Meirelles, e ontem eu disparei ligações aqui em Brasília para um monte de gente para saber se de fato Lula chamou o Meirelles só para esse encontro ou se ele chamou o Meirelles em definitivo para futuramente participar de um eventual novo governo Lula, caso o ex-presidente petista vença as eleições em outubro. O que eu ouvi? Primeiro, de um ex-senador do MDB, que não quer ainda se manifestar publicamente, ele está em campanha, então não quer misturar as coisas, está cuidando lá da base dele no Estado. Ele me disse, Diego, é uma sinalização sutil, pelo menos, não achei tão sutil assim, de que o Meirelles está com o Lula, ele é uma pessoa respeitada pelo mercado, anima alguns setores da economia, mas na avaliação desse ex-senador do MDB, ele não acredita que o Meirelles vá chegar a ser ministro da Fazenda de um eventual novo governo Lula. Eu conversei também com o ex-deputado federal Beto Mansur, que é muito ligado ao Meirelles, muito ligado ao ex-presidente Michel Temer. Ele me lembrou que o Henrique Meirelles chegou a se lançar pré-candidato ao Senado pelo PSD de Goiás, depois desistiu disso, falou que o Meirelles é um cara extremamente competente, um cara extremamente técnico, e soltou a seguinte frase, claro, daqui a pouco ele vai querer ser ministro. Foi o que me disse o ex-deputado Beto Mansur, que também me fez elogios a Paulo Guedes. Então, do ponto de vista econômico, na avaliação do Beto Mansur, se o Lula ganhar e o Meirelles for ministro, seria uma boa. Se o Bolsonaro for reeleito e o Guedes continuar, também seria uma boa na avaliação do Beto Mansur, ex-deputado do MDB. Também conversei com o ex-diretor do Banco Central, na época do FHC, o professor e economista Carlos Eduardo de Freitas. Ele me disse o seguinte, essa conversa do Meirelles com Lula sugere que um eventual novo governo Lula vai ser, do ponto de vista econômico, muito parecido com o primeiro mandato do Lula lá, quando ele venceu em 2002 e assumiu em 2003. Perguntei ao professor Carlos Eduardo de Freitas, que é próximo do Meirelles, se o Meirelles aceitaria o convite de vir a ser, por exemplo, ministro da Fazenda, ministro da Economia, não sei como é que o Lula vai usar essa nomenclatura, se for eleito em outubro, do ex-presidente petista. E ele me respondeu, claro que aceitaria, Diego, não tenho dúvidas de que ele aceitaria ser ministro. Mas aí eu fui começar a conversar com os petistas. Liguei para o senador Humberto Costa, que é do PT de Pernambuco, e ele me disse o seguinte, não acredito que seja nenhum convite prévio para ser ministro. Ali foi mais um evento de políticos com ex-candidatos à presidência da República. O sentido era aquele ali. Não tem participação dele, por enquanto, no eventual governo Lula. O grupo que tem se reunido, ele, Henrique Meirelles, não está entre eles. E aí eu perguntei a ele se, de alguma forma, essa proximidade do Meirelles com o Lula, proximidade pública, né, a partir desse evento de ontem, se isso indicaria de fato que o ex-presidente Lula estaria disposto a fazer, do ponto de vista econômico, um eventual novo governo semelhante ao seu primeiro mandato lá atrás. Ele me respondeu, não acredito também, a situação hoje econômica é muito grave, algumas coisas terão de ser feitas urgentemente. Essa questão de combate à fome exigirá medidas emergenciais. Não ficaremos ultra preocupados com restrição de gasto, porque não casa muito com o momento. Veja, então é o senador Humberto Costa, que é muito próximo ali, é da cozinha do ex-presidente Lula, muito próximo
do ex-presidente petista, dizendo aqui o que a gente já sabe, pelo menos é o que se espera de um novo governo petista se isso se confirmar. É uma menor preocupação com a questão fiscal, teto de gastos, obviamente será chutado para as cucuias, se é que já não foi, né, a essa altura do campeonato, e a preocupação deles vai ser essa questão resolver emergencial, da fome e tudo mais. E eu pergunto a ele, mas o Meirelles vai ser ministro ou não? Aí ele disse, vai ser alguém da política, Diego, com algum tipo de conhecimento econômico e montaremos um bom time na economia, mas ministro vai ser alguém da política, repetiu o senador Humberto Costa. Eu aproveitei e liguei para mais 2 deputados petistas, ex-líderes da bancada do PT na Câmara, o Bom Gás e o Enio Ferri, para saber sobre reformas, como que o ex-presidente Lula vai lidar com as reformas caso ele seja eleito. Lembrando que o Congresso está empoderado, né? Para usar uma expressão muito recorrente aqui, o Congresso está empoderado e qualquer reforma vai precisar, antes do interesse do Executivo, da disposição do próprio Parlamento, dos deputados e senadores em fazê-las. Então, reforma tributária. Quanto à reforma tributária, o que eu ouvi dos petistas é unânime. Ex-presidente Lula, se eleito em outubro, vai avançar sim com a reforma tributária. A gente escuta isso há muitos anos, a gente está escutando mais uma vez. Segundo eles, essa reforma ela é urgente porque precisamos resolver a crise econômica e aumentar o consumo. De novo, aqui uma sinalização do PT de que quer fazer algo parecido com o primeiro governo do presidente Lula, do ex-presidente Lula lá atrás. Boom do crédito, incentivo ao consumo para girar a economia. Isso não deu muito certo lá atrás. A gente fez um voo de galinha, no governo Dilma a gente teve um pouso não muito confortável dessa galinha. Mas vamos ver se o PT quer insistir nessa tecla. Ele diz que, esse deputado petista com quem eu conversei, tanto o Bom Gás como o Enio Ferri, que o Lula está disposto, se eleito, a já num primeiro momento sentar com governadores e fazer uma espécie de fórum nacional para tratar a questão tributária. Reforma trabalhista. Pelo que eu ouvi, o PT já tem um compromisso com representantes sindicais e com o PSOL para fazer mudanças na reforma trabalhista que foi aprovada no governo de Michel Temer. Mas eles garantem que não é a volta do imposto sindical. Dizem que ajustes terão de ser feitos, mas não falam em volta do imposto sindical. Do jeito que está, sempre vai sobrar para o trabalhador. O imposto sindical não deve voltar, mas precisamos recompor estabilidade e segurança, foi o que me disse um dos deputados petistas. Reforma administrativa. Essa é unânime, todos os petistas com quem eu converso dizem que não deve avançar reforma administrativa no eventual governo Lula. Diz que não é preciso ter pressa sobre esse assunto, que não adianta fazer reforma administrativa depois de 4 anos sem qualquer reajuste no funcionalismo público. Aqui tem mais uma sinalização de que em um eventual novo governo Lula, o ex-presidente, e será presidente se for eleito em outubro, vai se dedicar a tentar recompor não é perda salarial, também, a inflação aumentou e não houve reajuste, então é sim falar em recompor perda salarial no funcionalismo público. E Previdência, se Lula ganhar, os deputados petistas dizem que não existe qualquer possibilidade de se avançar com um complemento de reforma da Previdência, que no caso seria o chamado sistema de capitalização, que é uma coisa que foi ventilada no governo Bolsonaro, quando aprovou a reforma da Previdência em 2019, mas que não se concretizou, que é quando a contribuição previdenciária é descontada do salário bruto e vai para uma conta individual do trabalhador. É isso, Mauro Michele, um resumo aqui, se o Lula vai chamar o Meirelles e se vai chamar também as reformas. Diego Amorim, consultando todas as suas fontes lá em Brasília e trazendo tudo aqui pra gente no Nova Manhã. Obrigado por hoje, Diego. Até amanhã. Obrigado. Até amanhã. Amanhã eu volto com o que o pessoal do Bolsonaro está dizendo em relação às reformas. A gente faz um complemento de hoje, então, amanhã com a campanha do Bolsonaro, o que eles estão achando, se o Bolsonaro for reeleito, se vai passar ou se não vai, essas reformas que eu elenquei hoje aqui para o nosso ouvinte. Tá combinado. Valeu, Diego.